Prefácio. A história contada pelo texto da lei. Este livro é uma história das instituições monetárias brasileiras entre 1933 e 2013, e adota um método pouco usual entre economistas, deixar que o próprio texto da lei estabeleça sua dicção. O autor, Gustavo Franco, investiga aquilo que chama de memória normativa brasileira, procurando entender como a história monetária se traduz e se produz no idioma das leis. O livro se situa, portanto, numa fronteira pouco explorada, aquela entre a economia e o direito. O ponto de partida é o marco de 1933. Nesse momento, argumenta o autor, o dinheiro deixou de ser um talão de custódia de metais preciosos universalmente aceitos para se tornar uma abstração, a criatura de uma lei nacional. Essa ruptura é comparada a um episódio de destruição criadora. Nas palavras do autor, essa interrupção dos vínculos com a natureza, passando a moeda ao terreno das convenções, foi das mais importantes inovações a assinalar o início da era moderna, ou da contemporaneidade. Franco recorre a uma analogia com a arte. A passagem da moeda metal para o papel moeda seria como partir do alvoroço das vanguardas da arte moderna rumo à arte contemporânea, um período de estranha atualidade, uma espécie de gerúndio interminável. O recorte de 8 décadas não pretende contar uma história terminada. O autor invoca Eric Hobsbawm, lembrando como 2 ou 3 anos dramáticos podem mudar inteiramente o olhar do historiador, e menciona a crise que se instalava enquanto escrevia como possivelmente a pior dos últimos 200 anos. Ele situa o seu trabalho na tradição da historiografia monetária, elogiando os entusiastas do velho sistema, como Pandiá Calógeras e Antônio Carlos de Andrada, um gênero que caiu em desuso depois de 1933. Lembra os papelistas, como o Visconde de Mauá, Rui Barbosa e Vieira Souto, e observa que a moderna revolução monetarista deriva em boa parte da história monetária de Milton Friedman e Anna Schwartz, publicada em 1963. Que ele considera um dos livros mais influentes do século. O método é institucionalista, apoiado sobretudo em Douglass North, para quem as instituições são as restrições formais e informais criadas pelos homens para regular a competição política, a vida econômica e as interações sociais. Restrições que evoluem de forma incremental, ligando passado, presente e futuro. O autor conta que o projeto nasceu de uma experiência concreta, o diálogo interdisciplinar entre economistas e procuradores durante o Plano Real, quando se revelou que muitas medidas dos anos 60 eram, na verdade, prolongamentos das decisões de 1933. Cita advogados como José Bulhões Pedreira e Gilberto de Ulloa Canto, e lembra que a origem acadêmica do livro está num curso ministrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro a partir de 2004. Como sintetiza o próprio autor, as políticas macroeconômicas não são feitas no vácuo, mas dentro de referências institucionais e legais muito definidas, que limitam e condicionam a atuação dos economistas. Capítulo 1. Moeda fiduciária no Brasil, um sumário de 80 anos, de 1933 a 2013. O primeiro capítulo funciona como um guia geral de todo o livro. A tese central é que a história monetária brasileira, de 1933 a 2013, é a história de uma convergência conturbada, tardia e resistida rumo a padrões internacionais consagrados. Como escreve o autor, a história aqui contada é principalmente sobre convergência para padrões internacionais consagrados. O eixo dessa história é uma experiência inflacionária superlativa, que culminaria em hiperinflação. Franco propõe uma imagem forte. Em 1933 foram plantadas 3 sementes, que ele também chama de demônios: o inflacionismo, o isolacionismo e o seletivismo. Essas sementes germinaram ao longo de décadas, produziram uma catástrofe monetária, e só foram revertidas em 1994, com o Plano Real. O capítulo abre situando a grande ruptura mundial. A partir dos anos 30, a moeda perde o seu vínculo com os metais. O autor recorre a imagens célebres. Shakespeare chamou o dinheiro de a prostituta da humanidade, e Marx, de a cafetina universal dos homens e dos povos. Ao mesmo tempo, difundiam-se os bancos centrais. Havia apenas 34 bancos centrais no mundo em 1930, no ano 2000, eram 174, pelo menos um por país. Stanley Fischer chegou a dizer que o problema monetário foi resolvido várias vezes. A seguir,
o autor traça os marcos institucionais brasileiros e o fenômeno que chama de captura. O Banco Central da República do Brasil foi criado pela Lei 4.595, de 1964, num figurino ortodoxo, logo alterado com a guinada autoritária a partir do governo Costa e Silva, em 1967. Roberto Campos observaria que a independência do Banco Central teve um fim melancólico. Seguiu-se o chamado milagre econômico, entre 1968 e 1972, e depois a crise de 1982, que sinalizou o esgotamento do modelo de substituição de importações. A crise da nova república veio em seguida. O governo civil começou com inflação em torno de 220% ao ano. Foram tentados 3 planos de estabilização com congelamento de preços, em dezembro de 1989. Quando a inflação superava 50% ao mês, ocorreu o segundo turno das eleições presidenciais. Collor assumiu em março de 1990. Com a inflação a mais de 80% no mês, o impeachment veio no final de 1992. Itamar Franco testaria 3 ministros da Fazenda antes de chegar a Fernando Henrique Cardoso, em maio de 1993. A primeira seção detalha a superlativa experiência inflacionária brasileira. O autor recorre à definição clássica de Philip Kagan, de 1956. A hiperinflação começa quando a inflação mensal atinge 50%. Curiosamente, a hiperinflação brasileira em sentido estrito durou apenas 4 meses, de dezembro de 1989 a março de 1990, acumulando 693%. Mas a inflação que se pode chamar de muito elevada, acima de 100% ao ano, durou exatos 182 meses, entre abril de 1980 e maio de 1995. Nesse período, a inflação acumulada foi de mais de 20 milhões de vezes, um número com 15 dígitos. Franco apresenta uma tabela com 24 casos históricos de hiperinflação. Nos casos extremos, a Alemanha chegou a mais de 30.000% ao mês em outubro de 1923, e a Hungria, em 1946, registrou a maior inflação de que se tem notícia, algo próximo de 300% ao dia. A particularidade brasileira é ter sido um caso raro de inflação altíssima em tempos de paz. Os sucessivos congelamentos de preços, aplicados em 5 momentos entre 1986 e 1991, driblavam o critério dos 50% mensais, adiando a caracterização formal da hiperinflação. O autor discute a dificuldade de mensurar e mesmo de recordar essa inflação. Cita a jornalista Miriam Leitão sobre a tendência de apagar as cores mais vivas da história. Lembra que, segundo o censo de 2010, cerca de 120 milhões de brasileiros, mais de 60% da população, tinham menos de 15 anos em 1989, ou seja, não viveram a hiperinflação de forma consciente. Recorre a Elias Canetti e ao Walter Rathenau sobre o efeito psicológico dos zeros que se acumulam nas cédulas, e a Margaret Atwood sobre a antiga associação, no aramaico, entre dívida e pecado. Uma passagem importante trata das 8 trocas de padrão monetário entre 1942 e 2013. O país passou pelo Cruzeiro, em novembro de 1942, pelo Cruzeiro Novo, em fevereiro de 1967, de volta ao Cruzeiro, em 1970, pelo Cruzado, em março de 1986, pelo Cruzado Novo, em janeiro de 1989, novamente pelo Cruzeiro, em março de 1990, pelo Cruzeiro Real, em agosto de 1993, e, finalmente, pelo Real, em 1994. Ao final de toda essa sequência, R$1 equivalia a 2.450 trilhões de mil-réis. O autor invoca Thomas Sargent e o conceito de mudança de regime. Franco observa que, no Brasil, houve pouca dolarização. Em vez de recorrer ao dólar, o país inventou a correção monetária, um mecanismo seletivo de indexação. Ele menciona a carta enviada ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2013, assinada por 12 ex-ministros da Fazenda e 10 ex-presidentes do Banco Central, a respeito das ações judiciais sobre a caderneta de poupança. E cita Pedro Malan, com a sua frase célebre: "No Brasil, até o passado é incerto." O autor recupera as paridades históricas do mil-réis frente à libra, desde os 67 pence e meio do tempo de Dom João VI até os 6 pence do fim dos anos 20,
e a centralização cambial de 1931. Já em 1933, no relatório do Ministério da Fazenda, Oswaldo Aranha advertia: a liberdade de câmbio seria a falência de nossa moeda, se não a do Brasil. Cita ainda Monteiro Lobato, que, pela voz de seu personagem Mr. Slang, sentenciava que o papel moeda não é a moeda papel. A segunda seção examina a Ordem de 1933, composta por 3 decretos de Vargas e Oswaldo Aranha. O primeiro é o Decreto-Lei 23.501, de 27 de novembro de 1933, que declara nula qualquer estipulação de pagamento em ouro, institui o curso forçado do R$ 1.000 papel e consagra o nominalismo, isto é, o princípio de que o valor legal da moeda é o seu valor nominal. Sua ementa afirma que se declara nula qualquer estipulação de pagamento em ouro, ou em determinada espécie de moeda, ou por qualquer meio tendente a recusar ou restringir, nos seus efeitos, o curso forçado do R$ 1.000 papel. O segundo é o Decreto 23.258, que define a operação de câmbio ilegítima e reforça a centralização cambial. O terceiro é o Decreto 22.626, a chamada Lei da Usura, que proíbe juros acima do dobro da taxa legal e proíbe a cobrança de juros sobre juros, definindo o delito de usura. Esses 3 decretos correspondem aos 3 eixos do inflacionismo, do isolacionismo e do seletivismo. O autor lembra que a discussão sobre o Banco Central se arrastaria por décadas, do projeto de Otto Niemeyer, em 1931, passando pela criação da SUMOC, em 1945, até a Lei de 1964, aprovada no último dia daquele ano. A terceira seção trata do que o autor chama de a Grande Desordem, iniciada em 1967 e agravada na Nova República. O Conselho Monetário Nacional foi montado de tal forma que o Banco Central ficou em minoria, com apenas 4 dos 9 votos iniciais. Roberto Campos relata um diálogo em que Costa e Silva reivindicou para si o papel de guardião da moeda. A Lei 6.045, de 1974, no governo Geisel, retirou os mandatos dos diretores do Banco Central e assentos no Conselho. A chamada Conta Movimento do Banco do Brasil e Orçamento Monetário abriram as comportas para o imposto inflacionário e a repressão financeira. Franco compara essa lógica ao modelo fáustico de desenvolvimento descrito por Marshall Berman. Na Nova República, a inflação subiu de 220% ao ano, em março de 1985, para mais de 80% ao mês em março de 1990, o equivalente a mais de 135.000% ao ano. Sob o lema Tudo pelo Social, foram 5 planos heterodoxos, e em boa parte dos meses entre 1986 e 1991 houve congelamento de preços. A quarta seção descreve a ordem de 1994. Fernando Henrique Cardoso, empossado em maio de 1993 como quarto-ministro da Fazenda de Itamar Franco, conduziu a reforma monetária de fevereiro de 1994, com a criação da URV. A partir do 1º de julho de 1994, pela medida provisória 542, a URV virou real, o Banco Central deixou de fixar o câmbio e a moeda passou a flutuar. O Conselho Monetário Nacional foi reduzido a 3 membros. Em 1996, criou-se o Comitê de Política Monetária, o Copom. A inflação acumulada nos 12 primeiros meses foi de 33%, caiu para menos de 10% em dezembro de 1996 e chegou a 1,6% no ano de 1998. Depois da crise de 1998, com a chamada âncora cambial abalada pelas crises da Rússia e do Fundo Long Term Capital Management, veio um acordo com o Fundo Monetário Internacional de cerca de 40 bilhões de dólares. Uma meta de superávit primário de 3% do produto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, e o Sistema de Metas para a Inflação. O autor acompanha ainda a euforia posterior, com a obtenção do grau de investimento, o pré-sal e a capa da revista The Economist anunciando que o Brasil decolava, até o refluxo dos anos seguintes. A quinta e última seção apresenta as fases da história monetária e o plano do livro. O autor observa que os grandes marcos estão separados por intervalos de cerca de 30 anos, 1933, 1967 e 1994, aos quais se poderiam somar 1906 e 1914. Ele organiza 6 temas que serão acompanhados ao longo do tempo: o paradigma internacional,
a moeda de pagamento, a moeda de conta, a regulamentação cambial, a política monetária e a regulação financeira. Recorre a uma imagem das vanguardas artísticas, evocando o suprematismo de Kazimir Malevich, e a Keynes, com seu ensaio sobre as possibilidades econômicas de nossos netos. O capítulo se encerra com uma especulação sobre o futuro tecnológico da moeda, das criptomoedas ao blockchain, e sobre a possibilidade de desaparecimento do papel moeda, num mundo em que a internet se torna um novo espaço à margem das fronteiras nacionais. Capítulo 2. As metamorfoses da moeda, nominalismo, desindexação e dívida. O segundo capítulo tem como tese central que, a partir de 1933, com o curso forçado, a moeda deixou a sua naturalidade para se tornar uma convenção jurídica, o que gerou uma longa controvérsia entre economistas e advogados. Franco descreve essa trajetória como uma odisseia, uma viagem de Ulisses, do metalismo ao nominalismo, do decreto 23.501, depois a erosão desse nominalismo e a passagem ao valorismo aberto, por meio da correção monetária e do Decreto-Lei 857, de 1969, e, finalmente, a desindexação qualificada de 1994, que o autor chama de nominalismo esclarecido, consolidada na Lei 10.192, de 2001. É um retorno ao ponto de partida, porém com mais sabedoria. O capítulo começa pela divergência conceitual entre economistas e juristas. Ludwig von Mises já observara a confusão entre o direito e a economia na teoria monetária, e Irving Fisher, em 1911, advertia que o papel moeda inconversível quase invariavelmente se revelara uma maldição. Para os economistas, a moeda é definida por suas três funções clássicas: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Para os juristas, como Arthur Nussbaum e F. Amann, autores de um estudo clássico de 1950, a moeda ou é moeda, ou não é, não existindo graus de modalidade. O autor lembra que George Simmel falava da afirmação progressiva da função sobre a substância do dinheiro, e observa que o interesse pelo tema teve seu auge nos anos 70 e 80, com os agregados monetários, para depois ceder lugar às metas de inflação. O ponto decisivo é a inversão do polo da obrigação. Depois de 1933, o indivíduo passa a ser obrigado a aceitar a moeda pelo seu valor nominal, enquanto o Estado se livra da conversibilidade e da garantia do poder de compra. O jurista Tullio Ascarelli advertia que o princípio do valor nominal não equivale a uma declaração legal de constante relevância das oscilações do poder aquisitivo da moeda. O Estado se afastou, na leitura do autor, de três obrigações: indenizar os detentores pela perda do lastro, manter o poder de compra da moeda e reequilibrar as relações privadas desajustadas pela inflação. A cláusula ouro foi proibida e anulada retroativamente. A primeira seção trata da passagem do metal para o papel, do ponto de vista conceitual. O autor percorre as sintaxes legais de vários países: a França, que em 1803 definiu o franco por 5 gramas de prata, a Inglaterra, com sua lei de 1717, os Estados Unidos, com a lei de 1873 e o padrão ouro consagrado em 1900. No Brasil, o Decreto 5.108, de dezembro de 1926, já adotava o ouro como padrão e denominava a moeda cruzeiro. Franco percorre também os textos constitucionais brasileiros, desde a Constituição de 1824, que tratava a moeda no capítulo dos pesos e medidas, passando pelas Constituições de 1891 e de 1934, até a de 1988, que reserva a emissão exclusivamente ao Banco Central. Observa que a expressão valores reais aparece na Constituição de 1988 em pontos como a reforma agrária e as aposentadorias, e discute a impropriedade jurídica de se falar em valor real da moeda, apoiando-se em juristas como Letácio Jansen. Cita Keynes, para quem o ouro fora rebaixado à condição de monarca constitucional, e Robert Triffin, que mostrou como, entre 1815 e 1913, a oferta de moeda das grandes potências cresceu cerca de 20 vezes, com a moeda fiduciária passando de 1/3 a quase 90% do total. Aqui entra a teoria estatal da moeda, de Georg Friedrich Knapp, cuja obra, de 1905, sustentava que a moeda é uma criatura da lei. O atributo central da moeda, nessa visão, não é a conversibilidade em metal, mas o curso legal.
Como escreveu Keynes em 1930, hoje a moeda do mundo civilizado é, acima de qualquer possibilidade de disputa, cartalista. O autor ilustra o poder do Estado sobre a moeda com episódios históricos, as penas capitais na China de Marco Polo para quem recusasse o papel moeda, e as antigas ordenações portuguesas, que previam açoites e degredo para a África. Examina os dísticos das cédulas brasileiras, que já disseram, desde 1833, que no Tesouro Nacional se pagará ao portador, expressão substituída em 1961 por valor legal, e discute a inscrição Deus seja louvado, objeto de uma ação judicial julgada em 2003. E narra em detalhe a fraude de Alves Reis, em Portugal, em meados dos anos 20, quando o falsário Arthur Alves Reis encomendou centenas de milhares de cédulas legítimas de 500 escudos à impressora inglesa Waterloo de Sons e fundou o Banco Angola e Metrópole. O litígio subsequente do Banco de Portugal na Câmara dos Lordes, decidido por 3-2, permitiu a conclusão geral de que, diante de sua natureza intrínseca, a moeda representa e naturalmente possui poder de compra. A segunda seção detalha o curso forçado e o nominalismo do Decreto 23.501, de 27 de novembro de 1933. Simonsen o descreveu como uma demonstração de nacionalismo monetário típica da década de 30. O decreto foi um ato do governo provisório e, em seu artigo 3º, chegava a revogar disposições de caráter constitucional. O autor distingue moeda-papel de papel-moeda, e mostra como os considerandos do decreto se alinhavam à teoria estatal, ao afirmarem ser função essencial e privativa do Estado criar e defender sua moeda, e ser atribuição inerente à soberania do Estado decretar o curso forçado. A medida anulava a cláusula ouro prevista no Código Civil de 1916 e inspirava-se em precedentes, a França, que anulara a cláusula ouro desde o século XIX, e os Estados Unidos, onde uma resolução conjunta de junho de 1933 estabelecer o princípio do dólar por dólar. O autor discute o problema da retroatividade e a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, já presente na Constituição de 1934, observando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade dessas intervenções de ordem pública. A terceira seção examina as exceções ao nominalismo, consolidadas no Decreto-Lei 857, de setembro de 1969. Ao longo dos anos, foram-se abrindo exceções para transações internacionais, importações, falências no exterior, empréstimos hipotecários e obrigações contraídas fora do país. Uma lei de 1956 excluiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico das disposições do Decreto de 1933, permitindo-lhe a correção monetária, num episódio relatado por Bulhões Pedreira. E, em 1967, um decreto revogou por acidente o Decreto de 1933, sendo o erro corrigido poucos dias depois. O Decreto 857 consolidou e alterou a legislação sobre a moeda de pagamento, mantendo o curso legal do cruzeiro, reunindo as exceções para o comércio exterior, os financiamentos e alocação de bens em moeda estrangeira registrada, e abolindo o nominalismo estrito do artigo 2º de 1933. Consolidou-se assim uma fragmentação entre a moeda de pagamento e a moeda de conta. A quarta seção é dedicada à correção monetária e à moeda de conta. O autor argumenta que é justamente o fracasso do Estado em prover uma moeda estável que origina a correção monetária. Ele observa que a inflação alta brasileira, acima de 100% ao ano, foi a segunda mais duradoura do pós-guerra. Recorre a Robert Schiller, para quem a resistência americana à indexação seria um dos maiores enigmas econômicos de todos os tempos, e Arnold Walde, que falava, com ironia, em uma bigamia monetária, quando não em uma verdadeira poligamia. A obrigação reajustável do Tesouro Nacional foi criada pela Lei 4.357, de julho de 1964, tendo seu valor nominal atualizado pelas variações do poder aquisitivo da moeda. Chassel, Simonsen e Walde a descreveram como a lei que inaugura, no direito brasileiro, o Instituto da Correção Monetária. O autor evoca ainda a teoria da imprevisão, o velho princípio segundo o qual os contratos se mantêm enquanto as coisas permanecem como estão, e a teoria das dívidas de valor, difundida por Ascarelli em sua passagem pelo Brasil, na Universidade de São Paulo, na primeira metade dos anos 40.
A Lei 6.423, de 1977, tornou a obrigação reajustável a base exclusiva da correção monetária. Uma decisão importante do Supremo, em 1985, relatada pelo ministro Cordeiro Guerra, firmou o entendimento de que não há direito adquirido a um determinado padrão monetário pretérito, seja ele o R$ 1.000, o cruzeiro velho ou a indexação pelo salário mínimo. O pagamento se fará sempre pela moeda definida pela lei no dia do pagamento. Ao longo do tempo, a unidade de correção assumiria muitas formas, da obrigação do Tesouro Nacional à obrigação do Tesouro Nacional Fiscal, do bônus do Tesouro Nacional à taxa referencial, até a unidade fiscal de referência, esta criada em 1991 exclusivamente para os tributos. A quinta seção trata do nominalismo esclarecido, a desindexação de 1994. A chamada medida provisória da desindexação teve 73 reedições, até se transformar na Lei 10.192, de fevereiro de 2001. Seu artigo 1º determina que as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal. O parágrafo único veda a vinculação ao ouro ou à moeda estrangeira, e o artigo 2º admite correção monetária apenas em contratos com prazo igual ou superior a 1 ano, anulando reajustes de periodicidade inferior. Preservaram-se algumas exceções, como os títulos da dívida agrária, os alimentos e os débitos judiciais. O artigo 18 revogou expressamente a cláusula ouro, sepultando em definitivo o padrão ouro no Brasil. Como observava Simonsen, proibir totalmente a indexação seria restabelecer a ficção legal da moeda estável. Assim, a tríade fundadora de 1933 foi restaurada, mas agora de forma adaptada e mais consciente. A sexta seção reflete sobre a moeda como promessa de pagamento e sobre a dívida pública. Nussbaum observava que, a despeito de o papel moeda ter se tornado praticamente inconversível e de não mais evidenciar uma dívida, as notas ainda aparecem no lado do passivo do balanço patrimonial dos bancos centrais. O devedor, escreve ele, desapareceu. O autor trata o decreto de 1933 como uma espécie de pecado original, um pacto fáustico, evocando Fausto de Goethe. Recorre a William Paterson, fundador do Banco da Inglaterra, em 1694, e a Mervyn King, que em 2016 falou da alquimia financeira. Examina em detalhe o patrimônio do Banco Central Brasileiro em 2013, apontando que o meio circulante superava 200 bilhões de reais, enquanto o capital era de menos de 25 bilhões, uma enorme alavancagem, muito superior à média do sistema bancário. Discute o conceito de senhoriagem, o ganho que a autoridade monetária obtém ao emitir moeda, e recorre a Peter Stella e à ideia de patrimônio fundamental do Banco Central, que somaria o capital ao próprio meio circulante. Narra a remonetização após o real, quando o meio circulante saltou de pouco mais de 2 bilhões de reais, em meados de 1994, para cerca de 10 bilhões ao fim daquele ano, e para mais de 200 bilhões em 2013. Relata ainda o episódio, em 1994, em que o Tribunal de Contas da União questionou o tratamento contábil do imposto inflacionário, e discute como a crise de 2008 trouxe o afrouxamento quantitativo, uma senhoriagem em nova escala, cujos ecos chegaram ao Brasil sob apelidos irônicos, e que, no caso brasileiro, teria servido a um objetivo por vezes espúrio de expansão fiscal, por meio da lei de 2008 que autorizou a equalização cambial e a transferência de títulos entre o Tesouro e o Banco Central. Para Simmel, no fim das contas, a moeda é uma obrigação da sociedade. Capítulo 3. A moeda brasileira e a dos outros. A Era dos Controles, de 1933 a 1983. O terceiro capítulo tem como tese central que, entre 1933 e 1983, o Brasil ergueu aquilo que o autor chama de uma catedral de controles cambiais, um sistema de racionamento de divisas discricionário, seletivo e altamente sofisticado, que substituiu o preço, isto é, a desvalorização do câmbio, por controles administrativos. Esse aparato nasceu de urgências circunstanciais, na crise de 1929 a 1931, mas se tornou um paradigma duradouro, motor da industrialização por substituição de importações e do isolamento, ou da introversão, do país.
O autor compara essa acumulação de camadas normativas heterogêneas a uma arqueologia, semelhante às 17 cidades sobrepostas de Troia. O poder discricionário das autoridades, deliberadamente mal definido, era a essência e a principal arma do sistema. Na abertura, Franco lembra que o padrão ouro anterior a 1933 era um sistema monetário intrínseca e genuinamente global, com um câmbio fixo tratado como padrões de pesos e medidas e uso generalizado das cláusulas ouro. A crise de 1929 desencadeou uma escassez aguda de moeda internacional e um movimento de nacionalização da moeda, com a difusão do papel de curso forçado. O autor cita David Hume, cujo mecanismo de fluxo de metais descrevia o equilíbrio automático do padrão ouro, Bellery Schengren, que descreve o padrão ouro como uma criatura mitológica, um unicórnio, e Karl Polanyi, para quem o fracasso final do padrão ouro foi o fracasso final da economia de mercado. Repete a advertência de Oswaldo Aranha, de que a liberdade de câmbio seria a falência de nossa moeda, se não a do próprio Brasil, e recupera a expressão manicômio cambial, que sintetizava a confusão de taxas e regras que se acumulariam. A primeira seção trata do monopólio e da operação legítima, consagrados no Decreto 23.258, de 1933. A crise de 1929 apanhou o Brasil num arranjo que Marcelo de Paiva Abreu chamou de quase padrão ouro, duplamente alavancado, com a Caixa de Conversão e a Caixa de Estabilização de um lado, e a política de defesa do café de outro. A reforma monetária de 1926 fixara uma paridade muito baixa, de cerca de 6 pence por R$1.000, quebrando o antigo padrão de 27 pence, de 1846. Com a crise, as reservas caíram de mais de 30 milhões de libras, em setembro de 1929, para pouco mais de 14 milhões um ano depois. O Instituto do Café esgotou os seus recursos em outubro de 1929. E o R$1.000 perdeu cerca de metade do seu valor. Washington Luiz foi deposto, e ascendeu Getúlio Vargas. Em setembro de 1931, veio a centralização cambial, com o monopólio do Banco do Brasil sobre a compra de letras cambiais, medida ligada à passagem da missão de Sir Otto Niemeyer, do Banco da Inglaterra. O marco legal se construiu em camadas sucessivas. Uma lei de 1920, destinada a coibir o jogo sobre o câmbio, que introduziu a noção de operações legítimas, e um decreto de 1931, que instituiu o monopólio de compra pelo sistema chamado de repasse e cobertura, transferindo as funções à carteira de câmbio do Banco do Brasil. O Decreto 23.258, de outubro de 1933, consolidou o paradigma ao definir a operação de câmbio ilegítima como aquela realizada fora dos bancos habilitados. A jurisdição, e não a natureza da operação, passava a ser o critério de legitimidade. O autor cita Carlos Dias Alejandro, que via essas medidas como improvisações mais ou menos forçadas pelas circunstâncias, e recorre a Gary Becker, com a sua economia do crime e do castigo, para explicar o agravamento progressivo das penalidades, que se tornaram de natureza confiscatória. A Lei 4.131, de 1962, criou a responsabilidade objetiva e cumulativa, envolvendo o cliente, o banco e o corretor, com multas que podiam chegar a 400% do valor da operação, transformando os próprios bancos em fiscais do sistema, num paralelismo com dispositivos do Código Penal. Mais tarde, a Lei 7.492, de junho de 1986, a chamada Lei do Colarinho Branco, criaria os crimes de falsa identidade em operação de câmbio e de evasão de divisas, enquanto o crime de lavagem de dinheiro só surgiria em 1998. Um jurista citado no capítulo fala em uma verdadeira administrativização do direito penal. A segunda seção trata da autoridade cambial e das esferas regulatórias. O Banco do Brasil, recriado em 1905 sobre as cinzas do Banco da República, acumulou a partir de 1933 funções muitas vezes conflitantes: agente do Tesouro, banco de redesconto, banco comercial, emissor e regulador do câmbio, papéis que os historiadores oficiais descreviam com naturalidade. O autor narra a participação brasileira em Bretton Woods, em 1944, com uma delegação chefiada por Arthur de Souza Costa e integrada por Eugênio Gooding, a quem Roberto Campos chamou de estrela da delegação, por Otávio Gouveia de Bulhões, por Valentim Bolsas e outros. Ali se travou o histórico embate entre Keynes e Harry Dexter White, e ali se definiram o artigo 8, que veda restrições sobre pagamentos correntes,
e o artigo 14, que admite um regime de transição. Lembra que a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito, foi criada em fevereiro de 1945, com a missão de controlar o mercado monetário e preparar a organização do Banco Central, tendo como primeiro diretor executivo José Vieira Machado. Um dado revelador: o Brasil permaneceu sob o artigo 14 do Fundo Monetário Internacional, ou seja, no regime transitório de restrições cambiais, de 1947 até 2001, quase meio século. A produção legislativa da SUMOC foi vasta, culminando em instruções célebres, como a de número 70 e a de número 113. A Lei 4.595, de 1964, criou o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, herdeiro das competências do antigo Conselho da SUMOC, com amplos poderes cambiais, inclusive o de fixar diretrizes, outorgar monopólios e separar os mercados de câmbio financeiro e comercial. A terceira seção examina os câmbios múltiplos e a seletividade, o apogeu do sistema. O autor mostra como, a partir dos anos 30, foram se criando múltiplos mercados de câmbio, com taxas diferentes conforme a finalidade da operação e o conceito de posição de câmbio. Uma missão americana, chefiada por John Williams, mapear os diferentes mercados já no início da década. Um decreto de 1934 formalizou os câmbios múltiplos, um decreto de 1937 criou um imposto de 3% sobre as vendas de câmbio, um decreto de 1939, ligado aos compromissos assumidos por Oswaldo Aranha em Washington, criou 3 mercados, incluindo um mercado especial e um mercado livre do turismo, e o Decreto 9.025, de fevereiro de 1946, já no governo Dutra, trouxe uma ampla liberalização, atribuída ao Grupo de Bretton Woods, logo revertida por uma lei de 1948 que reintroduziu a licença prévia e criou a Carteira de Exportação e Importação, a CEXIM, mais tarde substituída pela CACEX. Houve ainda, em 1953, a chamada Lei do Mercado Livre, que instituiu um regime dual. O ponto culminante da seletividade foi a Instrução 70 da SUMOC, de outubro de 1953, que criou 5 categorias de importação, leilões de promessas de venda de câmbio, ágios e bonificações aos exportadores, com valores diferenciados, mais baixos para o café e mais altos para os demais produtos. Em 1954, a taxa oficial e a taxa livre chegaram a divergir enormemente, com a oficial em torno de 18 cruzeiros e a livre acima de 60, e as 5 categorias de importação abriam um leque amplo de taxas. As receitas dos ágios chegaram a representar cerca de 1/3 da receita tributária, uma forma de repressão financeira, ou, na expressão citada por Mário Mesquita, de quase rendas. Empresários como Laerte Setúbal denunciavam, à época, o arbítrio e a corrupção nas repartições cambiais. Uma reforma tarifária, em 1957, reorganizou o sistema. Em 1961, no governo Jânio Quadros, a Instrução 204, de bulhões, buscou o que se chamou de verdade cambial, abolindo leilões e unificando taxas, com uma desvalorização de 100%, uma instrução posterior, em 1963, promoveria a nova desvalorização. Após 1964, Mário Henrique Simonsen introduziu as mini-desvalorizações, o chamado Kravelin Peg, descrito como uma habilidosa adaptação do princípio da correção monetária ao câmbio. O autor observa, com Jagdish Bhagwati, a transição de controles prévios para controles posteriores, e nota, com Carlos Eduardo de Freitas, o apego dos economistas aos controles ditos modernos dos anos 60, associados ao milagre. A crise de 1982 traria de volta uma centralização cambial análoga à de 1931, com o déficit em conta corrente caindo de quase 7% do produto, em 1982, para uma fração mínima na média dos anos seguintes, enquanto as importações despencavam como proporção do produto. A quarta seção trata da conta de capitais e do registro de capital estrangeiro. A ideia, atribuída a Otávio Gouveia de Bulhões e Alberto Castro Menezes, materializou-se no Decreto-Lei 9.025, de 1946, o primeiro marco legal do capital estrangeiro, que assegurava o direito de retorno do capital registrado, em parcelas anuais de 20%, e limitava as remessas de lucros e juros a cerca de 8%.
Uma lei de 1953 restringiu esse direito, admitindo o registro apenas para investimentos de especial interesse e condicionando as remessas às possibilidades do balanço de pagamentos. A Instrução 113 da SUMOC, de janeiro de 1955, permitiu a importação sem cobertura cambial, o chamado ovo de Colombo, que teve enorme sucesso, chegando o Brasil a atrair mais de 5% do investimento direto global. A Lei 4.131, de setembro de 1962, a Lei da Remessa de Lucros, nascida em clima nacionalista, foi logo revista por uma lei de 1964 e regulamentada por um decreto de 1966, consolidando a sistemática do registro por meio do então FIRSE. O autor observa que muitos desses conceitos têm mais de 50 anos de vigência ininterrupta, e que o registro passou, com o tempo, de autorizativo e prévio a meramente declaratório. Encerra com uma nota importante: no período de 1933 a 1982, o Brasil foi, provavelmente, o país que mais cresceu no planeta, e a historiografia foi, em sua maioria, favorável à substituição de importações. Seria preciso a crise de 1982 para iniciar, enfim, a demolição desse imenso edifício de controles. Capítulo 4. A moeda brasileira e a dos outros, a liberalização e seus descontentes, de 1983 a 2013. O quarto capítulo narra o caminho tortuoso da unificação entre o câmbio oficial e o câmbio livre. Como resume o autor, o livre se tornou oficial, e vice-versa, e a liberdade saiu vencedora. Esse processo só se consumou no limiar do século XXI, graças à abundância continuada de divisas e a novos padrões regulatórios globais. A liberalização foi construída, segundo a imagem do autor, a partir dos escombros do velho sistema de controles, aproveitando o poder discricionário do Conselho Monetário Nacional no terreno infralegal. A estratégia foi criar um mercado segregado, o chamado flutuante, que gradualmente incorporou o mercado oficial. O capítulo abre com uma epígrafe de Roberto Campos, a que ele chamava, com humor, de a lei newtoniana da burocracia. Toda ação no sentido de liberalização provoca uma reação de controle burocrático, de igual intensidade. O enquadramento parte da crise de 1982 como um divisor de águas que esgotou o modelo de autossuficiência. O autor faz uma comparação incômoda entre o Brasil e a Coreia do Sul. No início dos anos 80, ambos tinham renda por habitante semelhante, cerca de 1/5 da americana. Em 2016, a renda coreana já era mais de 3 vezes a brasileira. Ele critica o triunfalismo de autores que, em 1985, celebravam a indústria brasileira como um caso que já não caberia sequer como limite dentro do perímetro do subdesenvolvimento. Cita Gustavo Loyola, para quem a legislação era um verdadeiro patchwork, uma colcha de retalhos, e Bruno Salama, que observou como mudanças radicais foram feitas por meras resoluções do Conselho Monetário, tratadas como tema técnico, e não político. Menciona que as reservas internacionais brasileiras atingiram 375 bilhões de dólares no fim de 2013, e recorre a Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff para lembrar que as taxas de câmbio duais foram muito comuns na história, tendo quase metade dos países taxas múltiplas em 1950, contrapõe o medo de fixar o câmbio ao medo de deixá-lo flutuar. A primeira seção descreve o itinerário da liberalização, do mercado negro à unificação. Depois da crise de 1982, com cerca de 125 bancos credores reunidos no Hotel Plaza, em Nova York, no fim daquele ano, e a dívida externa renegociada, ao longo dos anos, até o Plano Brad, de 1994, veio a Resolução 851, de agosto de 1983, com uma nova centralização cambial. O ágio do mercado paralelo funcionava como um verdadeiro barômetro da normalidade, com uma média de cerca de 25% em 1982 e picos bem mais altos no início de 1983. O autor cita a estimativa de que, em 1988, o mercado paralelo já movimentava mais de 10% do mercado oficial, com um giro diário muito superior ao do início da década. Narra episódios grotescos de importação clandestina, como o de medicamentos trazidos por funcionários de companhias aéreas, e descreve com atenção o mercado do ouro, com garimpos como o de Serra Pelada, que produziam cerca de 100 toneladas por ano nos anos 80. 5 vezes mais que na década anterior.
Uma circular de 1990 conectou o mercado do ouro ao câmbio flutuante, drenando a liquidez do paralelo, num contexto em que a própria Constituição de 1988 tratara o ouro como ativo financeiro. O passo decisivo foi a recriação de um mercado dual em dezembro de 1988, com o mercado de câmbio de taxas flutuantes. O autor detalha o mecanismo das contas CC5, baseadas num artigo do Decreto de 1965 e numa carta circular de 1969, cujo princípio era o da inconversibilidade, resumido na ideia de que só sai o que entra. A reforma dessas contas, a partir de 1992, com novas cartas circulares e resoluções, ampliou os canais legais de saída de recursos ao introduzir o conceito de transferências internacionais em moeda nacional e o conceito de residência. A célebre cartilha do Banco Central de 1993, intitulado Regime Cambial Brasileiro, popularizou o aforismo de que quem pode mais pode menos. A unificação plena veio com a Resolução 3.265, de março de 2005, cujo artigo 10º permitiu a compra e a venda de câmbio sem limitação de valor e a taxa livremente pactuada, seguida pela Lei 11.371. De 2006, que alterou o velho decreto de 1933 e dispensou os exportadores de internar as coberturas cambiais, com apoio oportunista da Federação das Indústrias de São Paulo. Em novembro de 2006, uma apresentação do próprio Banco Central falava abertamente do fim dos controles cambiais no âmbito da instituição, resumindo o novo princípio: tudo é permitido, desde que seja legal, tenha respaldo documental e fundamentação econômica. A segunda seção discute as resistências à liberalização, sob o título O Veículo e a Carga. Aqui o autor faz uma longa digressão literária sobre a peça Medida por Medida, de Shakespeare, escrita no reinado de Jaime I, e sobre o personagem Ângelo e as chamadas liberties, os arrabaldes fora das muralhas de Londres, tratados como uma espécie de espaço à margem da lei, um espaço offshore, cita Otto Maria Carpiaus, que falava de uma lei impossível, inaplicável. A metáfora central vem da cartilha do Banco Central de 1993. Não se deve confundir o veículo com a carga. Se um indivíduo assalta um banco e foge de motocicleta, não se deve, por isso, proibir as motocicletas. O autor examina a legislação de combate à lavagem de dinheiro, de 1998, depois modificada em 2012, que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e discute a distinção sutil entre a evasão e a invasão de divisas. Narra em detalhe a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banestado, de 2003, que investigou a evasão de cerca de 30 bilhões de dólares por contas CC5, entre 1996 e 2002, acessando mais de 400 mil operações e promovendo centenas de quebras de sigilo, e a Operação Farol da Colina, de agosto de 2004, com mais de 100 mandados de prisão e de busca autorizados pelo juiz de Curitiba Sérgio Moro. O autor registra as críticas, comparadas por alguns ao macartismo americano e à sua Comissão de Atividades Anti-Americanas, de que se estaria promovendo uma criminalização das atividades de câmbio e um verdadeiro clima de caça às bruxas, com editoriais críticos dos grandes jornais, e menciona as ações judiciais de improbidade que acabaram rejeitadas pela Justiça. Conclui com a Lei da Repatriação, de 2016, cuja proposta nascerá na própria comissão de inquérito, com uma alíquota de 30% e um câmbio de cerca de R$ 2,66. Ela regularizou perto de 58 bilhões de dólares e arrecadou pouco menos de 50 bilhões de reais, demonstrando, no fim das contas, que o problema não era cambial, mas fiscal. A terceira seção trata da conta de capitais, da conversibilidade e da abundância. O autor observa que a liberalização brasileira não seguiu a sequência convencional, que recomendaria abrir primeiro a conta corrente e só depois a conta de capitais. O contexto foi o da grande moderação, na era de Alan Greenspan, e da abundância de dólares no mundo. As reservas globais cresceram a taxas elevadas, e as reservas dos países emergentes passaram de cerca de 600 bilhões de dólares, em 1994, para vários trilhões 2 décadas depois. As reservas excedentes brasileiras, acima do equivalente a 3 meses de importação, explodiram, ultrapassando 350 bilhões de dólares em 2013. O autor recupera a expressão privilégio exorbitante, cunhada por Valéry Giscard d'Estaing e reabilitada por Bellery e Schengren, para descrever a posição singular do dólar.
Explica os mecanismos de adiantamento de contratos de câmbio, a exportação e a importação, com seu mercado secundário de registros e a chamada compra de performance, o investimento em carteira, por meio do famoso Anexo 4, de 1991, e os controles à entrada de capitais, especialmente o imposto sobre operações financeiras, apresentado como uma alternativa mais leve à chamada quarentena chilena. Emílio Garofalo resumiu o ano de 1993 com uma imagem célebre: chuva de dólares na horta brasileira e enxurrada de cruzeiros na horta da base monetária. O autor identifica 3 grandes surtos de entrada de capitais, apontados por estudo do fundo, e registra o debate sobre a eficácia dos controles, com posições contrárias, que apontavam os muitos caminhos para driblar o imposto, e favoráveis, como a de Afonso Celso Pastore. Menciona o velho debate sobre o imposto Tobin, a ideia de jogar areia nas engrenagens dos fluxos financeiros, e a advertência de Stanley Fischer de que os controles de capitais podem ser úteis desde que utilizados com cuidado. Descreve ainda a regulação prudencial da exposição cambial dos bancos, limitada a uma fração do patrimônio, e a criação, pela Lei de 2006, do conceito de reservas internacionais privadas, isto é, as aplicações de brasileiros no exterior, que segundo as pesquisas do Banco Central somavam centenas de bilhões de dólares, em sua maior parte sob a forma de investimento direto. A quarta seção discute os arranjos cambiais e a cidadania global. A conversibilidade é apresentada como um amadurecimento tardio, um cartão de visitas ligado à aceitabilidade da moeda. O Brasil, que estava sob o artigo 14 do Fundo desde 1946, só aceitou o artigo 8, que veda restrições sobre pagamentos correntes, em 30 de novembro de 1999, cerca de meio século depois de sua entrada no fundo. A missão do organismo identificara então apenas 2 restrições remanescentes, ligadas ao imposto sobre o cartão de crédito no exterior e à contratação prévia de câmbio para importações. O autor narra o fracasso da tentativa de liberalizar formalmente a conta de capitais no âmbito do fundo, no encontro de Hong Kong, em 1997, derrotada pela eclosão da crise asiática, quando a Malásia chegou a retroceder a controles. Descreve a longa migração da regulação cambial para o domínio prudencial, sob a influência do Comitê de Basileia e do Banco de Compensações Internacionais, este criado em 1930 no contexto das reparações alemãs, e do qual o Brasil se tornou sócio em 1996, adotando os seus 25 princípios. A regulação passou a se dar por meio de conceitos como conformidade, conheça o seu cliente e prevenção à lavagem de dinheiro, tornando o mercado paralelo obsoleto. Sua conclusão é elegante: a liberalização cambial terminou com o câmbio negro não pela força conceitual das restrições, nem pela eficácia da repressão, mas ao retirar os incentivos econômicos para sua existência. Assim como, na peça de Shakespeare, as liberties acabaram incorporadas à cidade, o mercado paralelo simplesmente perdeu a sua razão de ser. Os obstáculos remanescentes, observa o autor, já não são regulatórios, e sim macroeconômicos, lembrando que o Brasil recebeu o grau de investimento em 2008 e o perderia em 2015. Capítulo 5. A gênese tardia do Banco Central, antecedentes, projetos e criação. O quinto capítulo procura explicar um dos episódios mais curiosos e reveladores da história institucional brasileira, que é a demora extraordinária do país em constituir o seu Banco Central. O autor parte de uma constatação que soa quase paradoxal. Embora o Brasil tenha sido, desde o começo do século XIX, uma economia atravessada por crises monetárias, por surtos de emissão e por convulsões cambiais, foi apenas no último dia do ano de 1964. Por meio da Lei 4.595, que se criou finalmente uma autoridade monetária com esse nome. A tese central do capítulo é que essa gênese foi tardia por 2 razões que se sobrepõem no tempo. De um lado, o século XIX legou ao país um profundo ressentimento em relação aos bancos de emissão, uma desconfiança acumulada por sucessivos fracassos que associavam a moeda ao abuso e ao desastre. De outro lado, quando o tema voltou finalmente à agenda, entre 1947 e 1964, o debate já estava inteiramente dominado pelo pensamento desenvolvimentista, que via na disciplina monetária um estorvo ao crescimento. O resultado, argumenta o autor, foi uma criação tardia, frágil e, na sua expressão, tentativa,
em que a cúpula da nova estrutura não seria propriamente o Banco Central, mas um conselho, o Conselho Monetário Nacional. O autor formula ainda o que chama de teorema da história lenta, segundo o qual as reformas voltadas ao interesse geral da moeda tendem a ser procrastinadas até o momento em que se tornam absolutamente inevitáveis. Esse teorema, esclarece o autor, não é uma curiosidade brasileira, mas ele ganha entre nós uma expressão particularmente acentuada, porque a lentidão universal das reformas monetárias se soma, no caso do Brasil, uma memória histórica carregada de fracassos e um ambiente intelectual que, no momento decisivo, enxergava na moeda estável mais um obstáculo do que um bem público a ser preservado. É esse encontro entre a herança traumática do século XIX e o clima desenvolvimentista do século XX que o capítulo se propõe a reconstituir passo a passo. A primeira seção do capítulo volta ao século XIX para recuperar aquilo que o autor descreve como uma herança pesada e traumática. Houve, ao longo do Império, 3 instituições que levaram o nome de Banco do Brasil, e todas, sem exceção, terminaram mal. O primeiro Banco do Brasil nasceu de um alvará de Dom João VI, datado de 12 de outubro de 1808, com a finalidade de financiar a corte recém-chegada, e sem qualquer limite de emissão. O desfecho foi sintomático. Antes de retornar a Portugal, em 1821, o próprio Dom João VI esvaziou os cofres de metal da instituição, levando consigo o lastro que deveria dar sustento ao papel emitido. O banco acabou liquidado em 1829, e os acionistas receberam algo em torno de 90% do que lhes era devido. O autor extrai desse primeiro fracasso uma lição que atravessará todo o capítulo, aquilo que denomina o sentimento do perigo das relações com o Estado, isto é, a percepção de que o poder público, quando controla a máquina de emitir, tende a usá-la em proveito próprio e em prejuízo da moeda. O que se seguiu, narra o autor, foi um longo período de escassez de meio circulante, em que faltavam moedas para as transações ordinárias. Circulavam vales improvisados, moedas de cobre de qualidade duvidosa, e o desarranjo era tamanho que Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, chegou a falar em barbarismo monetário para descrever o estado das coisas. A partir de 1836, com o primeiro banco regional surgido no Ceará, ensaiou-se no Brasil uma experiência de bancos livres, o chamado Free Banking, com instituições provinciais emitindo suas próprias notas. Em 1851, foi o próprio Mauá quem organizou um segundo Banco do Brasil, e 2 anos depois, em 1853, deu-se a consolidação num terceiro Banco do Brasil, agora com um capital de 30.000 contos, do qual Mauá acabaria se retirando. O pêndulo, contudo, não parava. Souza Franco, ministro a partir de 1857 e reconhecidamente papelista, recriou a pluralidade de bancos emissores, mas Torres Homem, o Visconde de Inhomirim, reverteu essa abertura em 1860, restaurando o monopólio. O capítulo detém-se então na crise do Souto, ocorrida em 1864, que o autor apresenta como o episódio mais dramático desse ciclo. A quebra da casa bancária J. A. Souto e Companhia atingiu cerca de 10.000 credores e envolveu um passivo da ordem de 41.000 contos. O Banco do Brasil chegou a atuar como emprestador de última instância, procurando conter o pânico, mas acabou ele próprio tragado pela dimensão da crise. Poucos anos depois, em 1866, já sob as pressões financeiras da Guerra do Paraguai, o banco perdeu a faculdade emissora. O autor recupera, a propósito dessa longa cadeia de fracassos, uma observação de Antônio Carlos de Andrada sobre o banco de 1853, segundo a qual o banco persistiu em emitir e emprestar, ao invés de se fazer regulador discreto da situação monetária. É a síntese de um vício estrutural, a confusão permanente entre o papel de banco comercial e o papel de guardião da moeda. O autor insiste nesse ponto porque ele reaparecerá em cada etapa da história. Sempre que o país criou uma instituição incumbida de zelar pela moeda, cedeu à tentação de usá-la também como fonte de crédito e de financiamento, seja para a corte, seja para o tesouro, seja para setores produtivos. Essa dupla natureza, argumenta o autor, é a raiz da desconfiança acumulada, pois um banco que ao mesmo tempo emite e empresta acaba inevitavelmente subordinando a estabilidade da moeda aos apetites de crédito de quem o controla, e foi isso que se repetiu, com variações, ao longo de todo o Império e do começo da República. Já no ocaso do Império, em 6 de julho de 1889,
o Gabinete Ouro Preto autorizou o Banco Nacional do Brasil. Com a República, veio a reforma de Rui Barbosa, formalizada em 17 de janeiro de 1890, que criou 3 distritos emissores e deu origem, entre outros, ao Banco dos Estados Unidos do Brasil, o BEUB, ligado à figura de Mairinque. Seguiram-se fusões sucessivas. Surgiu o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, ainda em 1890, que depois se tornou o Banco da República do Brasil, e que acabaria liquidado em 12 de setembro de 1900, no bojo do programa deflacionista de Joaquim Murtinho. O autor sublinha que Rui Barbosa, apesar da fama de responsável pelo chamado encilhamento, citava Bageo que defendia uma gestão técnica e não estatal da moeda, uma preocupação que estava à frente do seu tempo. Registra também que Leopoldo de Bulhões, cético quanto à ideia, chegou a chamar o Banco Central de Maelstrom, isto é, um redemoinho capaz de tudo engolir. Em dezembro de 1905 nasceu o atual Banco do Brasil, agora sob controle federal. O padrão ouro seria alcançado em 1906, por meio da Caixa de Conversão, na esteira do Convênio de Taubaté firmado em fevereiro daquele ano, num arranjo que o autor descreve como um padrão ouro na margem. O autor faz questão de recuperar, nesse ponto, o pensamento de Rui Barbosa com mais vagar, porque ele antecipava debates que só amadureceriam muito depois. Rui insistia em que a emissão deveria estar submetida a regras técnicas e não à conveniência política do governo, e por isso invocava Bagehot, o grande teórico do Banco da Inglaterra, para defender que a autoridade emissora precisava agir com critério e responsabilidade diante das crises. A resistência de figuras como Leopoldo de Bulhões, para quem o Banco Central seria um maelstrom capaz de engolir tudo que dele se aproximasse, mostra o quanto a ideia despertava temor mesmo entre homens públicos experientes. O saldo dessa primeira sessão é claro. O país chegou a 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ainda sem um banco central, carregando um século de experiências malogradas e de desconfiança institucional. E o autor observa que essa desconfiança não era irracional, mas fundada na experiência concreta de 3 bancos que, um após o outro, foram usados pelo Estado, esvaziados de seu lastro e finalmente liquidados, deixando na memória coletiva a convicção de que confiar a moeda a uma instituição próxima do poder era um risco que quase sempre terminava mal. A segunda seção do capítulo examina o longo período em que o Banco do Brasil desempenhou, de maneira imperfeita, algumas das funções próprias de um banco central. O autor lembra que o contexto internacional exercia pressão. As conferências de Bruxelas, em 1920, e de Gênova, em 1922, recomendavam explicitamente a criação de bancos centrais como condição para o reingresso dos países no padrão ouro. Era a época dos chamados médicos da moeda, os money doctors, entre os quais se destacava Kimmerer, que reorganizou os sistemas monetários da Colômbia em 1923 e do Chile em 1925. No Brasil, a Lei 4.182, de 13 de novembro de 1920, criou dentro do Banco do Brasil a carteira de emissão e redesconto, com um limite de 100 mil contos, e o autor observa que essa carteira foi gerida, ao menos inicialmente, com prudência, buscando dar aquilo que se chamava de elasticidade ao meio circulante. Essa prudência, entretanto, não durou. O Decreto 4.635-A, de 8 de janeiro de 1923, associado aos nomes de Cincinato Braga e Sampaio Vidal, recriou a faculdade emissora no Banco do Brasil e fixou como meta uma conversibilidade a 12 pence por R$ 1.000. O autor trata essa meta como uma verdadeira miragem, e recorda que o próprio Cincinato Braga admitia que só Deus saberia quando ela seria alcançada. Nesse mesmo período ocorreu a Missão Montagu, conduzida por Edwin Samuel Montagu entre 1923 e 1924, que chegou a propor a venda de 50% das ações do Banco do Brasil a estrangeiros, iniciativa frustrada por um embargo britânico. Veio depois a Reforma Monetária de 1926, consubstanciada no Decreto 5.108, de 18 de dezembro daquele ano, que adotou o ouro, transformou a denominação da moeda em cruzeiro e criou a Caixa de Estabilização, com uma paridade fixada em 5,9 pence. Essa reforma, anota o autor, rompeu com o padrão histórico de 1846, que era de 27 pence, oficializando a enorme desvalorização acumulada ao longo de décadas.
A crise de 1929 logo tiraria o país do padrão ouro. O ponto alto dessa sessão é a análise da Missão Niemeyer. Convidado a diagnosticar a situação brasileira, Sir Otto Niemeyer apresentou um relatório em julho de 1931 propondo a criação de um Banco Central de Reservas do Brasil, com controle acionário privado, distribuído entre grupos de acionistas designados como Grupo A e Grupo B, com uma reserva ouro mínima de 30% e com forte independência em relação ao governo. O autor faz uma crítica contundente a esse desenho, considerando um modelo já obsoleto no próprio momento em que era proposto. A ironia, observa, é que a Inglaterra abandonaria o padrão ouro apenas 2 meses depois do relatório, e o Banco da Inglaterra, tomado como paradigma, viria a ser estatizado em 1946. Daí a imagem mordaz que o autor emprega, a de uma transferência dos princípios de Lombard Street para o sertão brasileiro, isto é, a tentativa de aplicar a doutrina financeira da City de Londres a uma realidade completamente distinta. Ainda assim, o relatório Niemeyer deixou marca. Em 1937, Arthur de Souza Costa preparou um anteprojeto baseado nas ideias de Niemeyer, mas com adaptações relevantes, entre as quais operações de mercado aberto e um recolhimento compulsório de 5%. O trabalho foi interrompido pelo golpe do Estado Novo, e o autor registra, com uma expressão eloquente, que o substitutivo de Horácio Laffer simplesmente se esvaneceu. Anos depois, a Missão Aranha, em 1939, encontraria técnicos americanos dispostos a afirmar que o Brasil nem mesmo necessitava muito de um banco central, o que ajuda a explicar por que o tema continuou adormecido. O autor extrai dessa sequência uma lição instrutiva. As soluções importadas, ainda que trouxessem o prestígio das grandes praças financeiras, chegavam quase sempre defasadas em relação à evolução das próprias instituições que pretendiam imitar. O relatório de Niemeyer é o caso mais nítido, pois desenhava para o Brasil um banco central de controle privado e forte lastro em ouro exatamente no instante em que o mundo, começando pela própria Inglaterra, abandonava esse modelo. Aplicar aqui os princípios de Lombard Street era, nas palavras do autor, transplantar para o sertão brasileiro uma doutrina já em vias de superação em sua terra de origem. Por isso, quando o anteprojeto de Souza Costa procurou adaptar aquelas ideias, incorporando operações de mercado aberto e um recolhimento compulsório de 5%, ele representava um esforço de modernização que, no entanto, seria abortado pelas circunstâncias políticas, com o advento do Estado Novo e o desaparecimento do substitutivo de Horácio Laffer. A terceira seção do capítulo trata de Bretton Woods e da criação da SUMOC, num momento em que as circunstâncias internacionais voltaram a impor o assunto. O Brasil enviou uma delegação à Conferência de Bretton Woods, em 1944, chefiada por Souza Costa e integrada por Eugênio Gooding e por Otávio Gouveia de Bulhões, 2 nomes decisivos para o pensamento econômico brasileiro. O autor situa esse episódio no contexto da célebre controvérsia do planejamento, o embate travado em 1943 entre Gooding e Roberto Simonsen a respeito da função do Estado na economia, com Gooding defendendo a primazia do mercado e Simonsen advogando o planejamento e a industrialização dirigida. Foi Bulhões quem concebeu a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito por meio de um decreto-lei, uma solução engenhosa que permitia escapar do Congresso e vencer a resistência política. Assim nasceu, pelo Decreto-Lei 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, subordinada ao Ministro da Fazenda e concebida, nas palavras do próprio texto legal, com o objetivo imediato de exercer o controle do mercado monetário e preparar a organização do Banco Central. O Conselho da SUMOC, presidido pelo Ministro da Fazenda e com maioria de representantes do Banco do Brasil, seria o embrião do futuro Conselho Monetário Nacional. O autor destaca que a SUMOC introduziu o depósito compulsório, fixado inicialmente em 8% sobre os depósitos à vista e 4% sobre os depósitos a prazo, um instrumento moderno de política monetária. Mas aqui o capítulo aponta uma distorção que se revelaria duradoura. O compulsório era recolhido no próprio Banco do Brasil, transformando-se, na prática, em fonte de recursos, em funding, para o crédito rural. Nas palavras que o autor faz suas, o instrumento nasceu torto.
A ilustração mais saborosa dessa anomalia vem de uma citação de Casimiro Ribeiro, que descreveu o mecanismo nos seguintes termos, dizendo que quando se aumentava o compulsório, aumentava a caixa do Banco do Brasil, de modo que o aumento do compulsório resultava em expansão, e concluiu, entre risos, que aquilo era uma caricatura, uma piada. O paradoxo é evidente. Um instrumento cuja função clássica é contrair a moeda produzia, no arranjo brasileiro, exatamente o efeito contrário. A Sumok durou cerca de 2 décadas e, ao longo delas, formou uma geração de quadros técnicos que o autor chama de Grupo Sumokiano, e que seria fundamental na construção posterior do Banco Central. O autor faz questão de sublinhar a ambivalência dessa instituição. De um lado, a Sumok representou um avanço, pois foi o primeiro embrião institucional de uma autoridade monetária dotada de instrumentos modernos e de um corpo técnico próprio, ainda que subordinado ao ministro da Fazenda e sem personalidade jurídica independente. De outro lado, ela consolidou vícios que se tornariam permanentes, ao deixar no Banco do Brasil funções que deveriam pertencer à autoridade monetária e ao permitir que o recolhimento compulsório se transformasse em combustível para a expansão do crédito em vez de servir à sua contenção. É por isso que o autor descreve a Sumok como uma instituição de transição, que preparou o terreno para o Banco Central mas ao mesmo tempo transferiu para ele as ambiguidades que o enfraqueceriam desde o berço. A quarta seção do capítulo narra propriamente o nascimento do Banco Central, um processo que se arrastou por cerca de 20 anos. O ponto de partida foi o anteprojeto de Pedro Luiz Correia e Castro, de 1947, um texto ambicioso de 113 artigos que misturava 3 coisas distintas, a criação de um banco central, uma lei bancária geral e ainda 5 bancos semi-estatais. O autor vê nessa mistura o retrato de um impasse de fundo, a tensão permanente entre o impulso desenvolvimentista, ávido por crédito e por instituições de fomento, e a exigência de disciplina monetária. A tramitação seria longa e acidentada. Houve patrocínio ativo do Executivo até 1949, seguido de uma fase de apatia durante os anos de Juscelino Kubitschek, período em que a própria procrastinação funcionava como vitória para as correntes estruturalistas e inflacionistas. Para quem adiar o Banco Central era preservar a liberdade de expandir o crédito. Sob João Goulart, o debate se radicalizou, e a discussão sobre o Banco Central passou a ser atravessada pelas grandes clivagens ideológicas do período, opondo os defensores da estabilidade monetária àqueles que viam na expansão do crédito o motor indispensável do desenvolvimento. O autor observa que, nesse ambiente, a própria demora em aprovar o projeto funcionava como uma vitória silenciosa das correntes inflacionistas, para as quais um banco central dotado de verdadeira autoridade seria um freio indesejável. Adiar, portanto, não era simples inércia burocrática, mas uma forma de resistência ativa, e é por isso que o autor insiste em que a lentidão da tramitação deve ser lida como um fenômeno político, e não meramente administrativo. O autor destaca, nessa longa jornada parlamentar, algumas figuras centrais. Daniel Faraco é apresentado como o mais tenaz dos proponentes, autor de 3 substitutivos sucessivos, em 1950, em 1954 e em 1962. O senador Alberto Pasqualini aparece com a chamada doutrina Pasqualini, uma concepção de crédito social segundo a qual o crédito deveria ser formado por recursos não onerosos, sendo o juro tratado como uma espécie de lucro sem causa. Uma visão que revela até que ponto o ambiente intelectual era hostil à lógica de um banco central ortodoxo. O substitutivo de Nogueira da Gama, de 1959, consagrou uma fórmula que se tornaria decisiva, a de fazer do Conselho Monetário o órgão de cúpula do sistema, relegando ao Banco Central do Brasil o papel de mero executor. No sentido oposto, o projeto conhecido como Projeto Losaco, ou Projeto Ney Galvão, de 1962, chegava a atribuir ao próprio Banco do Brasil as funções de Banco Central, arranjo que Dene Nogueira classificou sem meias palavras como o projeto mais reacionário que já vi na minha vida. Foi somente depois do golpe de 1964 que o processo se destravou. O autor menciona a emenda Pedro Aleixo, que forneceria a base legal para a chamada conta-movimento, um mecanismo que por muitos anos permitiria ao Banco do Brasil sacar automaticamente contra o Banco Central, comprometendo a separação entre as duas instituições. A relatoria final do projeto coube a Ulisses Guimarães. O autor recupera ainda uma manifestação notável do próprio Castelo Branco, que desejava para os dirigentes do novo banco um mandato de 6 anos,
afirmando querer que a independência do Banco Central fosse de tal ordem que o mandato dos diretores superasse o do próprio presidente da República. Era uma aspiração de autonomia que contrastava fortemente com a fragilidade do desenho que se aprovaria. A lei foi sancionada em 31 de dezembro de 1964. E o autor não deixa de registrar que o acordo político necessário para aprová-la, sobretudo com a bancada ruralista, gerou pouco depois a Lei 4.829, de 1965, que institucionalizou o crédito rural, perpetuando justamente aquela vinculação entre autoridade monetária e fomento agrícola que havia distorcido o compulsório desde a Sumuk. A quinta e última seção do capítulo apresenta o balanço dessa história. O autor conclui que a Lei 4.595, de 1964, não criou propriamente um banco central forte, mas sim um sistema cuja cúpula é o Conselho Monetário Nacional, dotado de 7 objetivos amplos e por vezes conflitantes, entre os quais a estabilidade da moeda ficou diluída, perdida em meio a finalidades ligadas ao crescimento, ao emprego e ao crédito. Trata-se, na avaliação do autor, de um sistema frágil e sensível à captura, isto é, vulnerável à apropriação por interesses setoriais. A crítica mais direta a esse arranjo vem novamente de Dênio Nogueira, que resumiu a questão de maneira lapidar ao afirmar que o Conselho Monetário não é uma concessão que põe a perder o Banco Central, é apenas desnecessário. Ou seja, o Conselho não destruía o banco, mas o duplicava de forma redundante, criando uma instância adicional que enfraquecia a autoridade da instituição executora. O autor observa ainda que dentro dessa estrutura já estavam contidos, em estado embrionário, 2 mecanismos que marcariam profundamente as décadas seguintes. O depósito compulsório e o chamado orçamento monetário guardavam o germe do crédito direcionado e do orçamento parafiscal, isto é, de um enorme conjunto de operações de gasto e de subsídio conduzidas por fora do orçamento fiscal ordinário, por meio dos instrumentos da autoridade monetária. Foi essa engrenagem que permitiria financiar setores privilegiados com recursos monetários, borrando a fronteira entre política monetária e política fiscal. O capítulo encerra com um episódio que funciona como epitáfio da breve tentativa de autonomia. Dênio Nogueira, na condição de primeiro presidente do Banco Central, elevou a taxa de redesconto de 12% para 22% em 29 de janeiro de 1967, num gesto de firmeza monetária que buscava afirmar o poder da nova instituição. A mudança de governo, contudo, pôs fim àquela autonomia. O autor conclui, assim, que a criação tardia do Banco Central Brasileiro produziu uma instituição nascida já com as fraquezas que só muito tempo depois se procuraria corrigir, confirmando seu teorema da história lenta, segundo o qual as reformas de interesse geral da moeda só avançam quando não há mais alternativa, e ainda assim de modo incompleto e tateante. Recapitulando o argumento do capítulo, o autor mostra que a longa marcha até o Banco Central Brasileiro foi um percurso de mais de um século, feito de traumas e de adiamentos. O século XIX legou a memória de 3 bancos fracassados e o sentimento do perigo das relações com o Estado. As primeiras décadas do século XX legaram missões estrangeiras com receitas obsoletas, do decreto de Cincinnato-Braga à miragem da conversibilidade, das propostas de Montagu ao relatório de Niemeyer, com a sua transferência dos princípios de Lombard Street para o sertão brasileiro. A Sumuk, concebida por Bulhões após Bretton Woods, foi o primeiro passo concreto, mas trouxe consigo a distorção do compulsório que nascerá torto, tão bem ilustrada pela caricatura descrita por Casimiro Ribeiro. E os quase 20 anos de tramitação legislativa, marcados pela tenacidade de Daniel Faraco, pelas doutrinas de Pasqualini, pelas fórmulas de Nogueira da Gama, pelo projeto reacionário denunciado por Dênio Nogueira e pela relatoria de Ulisses Guimarães, culminaram numa criação apressada às vésperas do fim de 1964. O desejo de Castelo Branco por diretores com mandato mais longo que o do presidente da República não se realizou, e o que se aprovou foi um sistema cuja cúpula, o Conselho Monetário Nacional, tornava, nas palavras de Dênio Nogueira, o Banco Central não perdido, mas apenas duplicado e enfraquecido. É essa moral que atravessa o capítulo, a de que a moeda, entre nós, sempre foi tratada como assunto que se pode adiar, até que a demora se converte em fragilidade duradoura.